Bem, notas. Uma vez conhecidos os valores próprios de um operador T, podemos achar os vetores próprios associados a cada vetor próprio. Se lambda é um valor próprio, raiz do polinômio pt de x, os vetores próprios associados a lambda são os vetores não nulos do núcleo T de T menos lambda i, né, do operador T menos lambda i. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, você tem aqui o operador de R2 em R2, que foi o primeiro que a gente fez. Ele tem como valores próprios 1 e menos 1. A gente viu isso agora há pouco. Então, os vetores associados ao valor próprio 1 são aqueles que satisfazem, bem, isso daqui é a imagem, ou perdão, pronto, está tentando entrar na sala, deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, os autovalores são 1 e o menos 1. Os vetores associados ao valor próprio 1 são aqueles que satisfazem xy, ou seja, você tem t de xy igual a 1 vezes xy, tá certo? É isso que ele está chamando a atenção. T de xy é igual a 1 vezes xy, porque o valor que ele está olhando é o valor 1. Então, ele teria como imagem xy. E ele não quer que seja 0, 0, porque ele acabou de afirmar aqui em cima que os autovetores serão aqueles que estão associados a autovalores diferentes de 0. Então, a imagem, se o autovalor é 1, de t de xy, vai ser uma vez o próprio xy, que é xy. E ele quer que isso seja diferente do 0, 0, porque senão você teria que o lambda era o próprio 0. Bem, aí você vai ter t de lambda, t menos lambda i de xy igual a 0, 0. Ou seja, você está olhando para o núcleo, com lambda sendo igual a 1. Ou seja, o que você tem é t menos a identidade aplicado em xy. Mas isso daí, isso daqui igualado ao 0, 0. Então, o que você tem bem, t de xy e menos a identidade de xy. A identidade de xy é o próprio xy. Então, você tem t de xy menos xy. Aí você manda o menos xy para o outro lado e você tem que o t de xy teria que ser igual a xy. Ou seja, o que é t de xy? É yx. Então, você teria que ter que o yx tem que ser igual ao xy. Bem, mas isso só acontece se o x for igual a y. Logo, os vetores próprios associados a 1 são os vetores da forma x, né? Ou seja, o x igual ao y. Ou seja, esses vetores eles são os múltiplos do vetor 1, né? Porque todo vetor da forma xy é do tipo x vezes 1, qualquer que seja o x pertencendo a R. Então, concluímos que os vetores associados ao alto valor, ou valor próprio 1, são os vetores do tipo xx, ou seja, os múltiplos do vetor 1, para qualquer que seja o x pertencendo ao conjunto dos números reais, sem ser o 0, né? Porque nós estabelecemos que seria diferente de 0. Bem, analogamente, os vetores próprios associados a menos 1 são os múltiplos 1 e menos 1. Ou seja, você faz a mesma conta, só que aqui, ao invés de você estar com xy diferente de 0, 0, você está com menos xy, porque o alto valor que você está considerando agora é o menos 1. E você quer que seja diferente do 0, 0. Ora, e se você vai estar com menos 1 aqui vai ser mais, tá? Então, vai ser t mais 1 vez i. Então, vai ser t mais i aqui, que você vai estar com lambda igual a menos 1. Então, você vai estar com t mais i de xy. E vai ver isso igual a 0, porque você está olhando para o núcleo. Aí você vai ter t de xy mais xy, porque i de xy vai dar o próprio xy. Quando você passa o xy para o outro lado, aí fica menos, né? Então vai ficar t de xy igual a menos xy. Só que o t de xy é yx. Então, yx vai ser igual a menos xy, tá? E aí você vai concluir isso que ele está te dizendo aqui, que vai dar
x vezes 1 menos 1, porque aqui ao invés de você ter o 1 e o 1, você vai ter o 1 e o menos 1, e aí você vai encontrar essa situação que ele te afirmou aqui. Então refaz essa conta, só que no lugar do lambda coloca o menos 1 e você vai ver que ele falou a verdade aqui logo abaixo. Bem, o operador P do R3 em R3, dado dessa forma, que foi o nosso quinto exemplo, tem valores próprios 0 e 1. Nós verificamos isso agora há pouco. Então, os vetores próprios associados a 0 serão como? Bem, serão da forma P de xyz igual a 0 vezes xyz, que dá 0, 0, 0. Isso, qualquer que seja, né? Isso equivale a dizer que essa imagem aqui, que é o P de xyz, ela vai ter que ser igual a 0, 0, 0. E isso só acontece se o x for igual a y e for igual ao zero. Portanto, você conclui que só o z é livre, né? O x e o y obrigatoriamente são nulos. Então, é o eixo z por completo. Então, os vetores próprios associados ao zero são os vetores da forma x vezes 0, 0, 1, qualquer que seja o x pertencendo ao R, né, sem o zero. Ou seja, é o eixo z por completo. E quando você coloca lambda igual a 1, aqui nessa nossa brincadeira, coloca o 1 aqui nesse lugar, então P de xyz vai ser 1 vezes xyz. Ora, o P do xyz é xy0, e 1 vezes xyz vai ser xyz. Então, a única obrigação que você tem nessa igualdade é que o z seja 0, o x e o y pode ser quem você quiser. É aquele nosso plano XY, nós falamos já sobre isso no início, né? Nesse caso, o z é o espaço dos autovetores associados ao zero, e aqui o plano XY é o subespaço do R3 associado ao alto valor 1. Né? A gente também, inclusive, logo no início demonstrou que seria um subespaço. Pois bem, é o plano XY, onde x é diferente de 0 e y é diferente de 0. Bem, podemos achar dois vetores próprios que são linearmente independentes. Claro, né? Você vai procurar dois vetores aqui que sejam linearmente independentes. Ele pegou o 1, 0, 0 e o 0, 1, 0. Eles são assim, né? Não obrigatoriamente eu tenho que ter o x diferente de 0 e o y diferente de 0. Eu posso pegar um 0 e o outro não. Foi o que ele fez aqui. Então, esses dois vetores fazem parte do plano XY, que é o subespaço vetorial do R3 associado ao alto valor 1 desse operador P. Bem, por fim, assim como definimos valores e vetores próprios de um operador, podemos definir valores e vetores próprios de uma matriz. Já dissemos desde o início, é a mesma coisa. Se A é uma matriz de ordem n, real ou complexa, chama-se valor próprio de A toda matriz X, né? Toda matriz X, né? Você tem aqui uma n-upla de números, diferente de 0, 0, 0, tal que quando você faz A vezes X, você tem lambda X. Só que aqui não é valor, tá? Aqui é vetor próprio, né? X não é um valor, X é um vetor. Então aqui está errado, tá? Aqui chama-se vetor próprio de A, toda matriz X, né? A gente coloca na forma de coluna, tal que é a mesma coisa do operador, tá? Operador de X é igual a lambda X. Então, matriz vezes a matriz X é igual a lambda vezes a matriz X. Onde lambda é um escalar próprio, onde lambda é um escalar que vai ser chamado valor próprio de A. Então, aqui é o vetor próprio e aqui é o valor próprio de A. E para que lambda seja um valor próprio de A, é necessário e suficiente, então, que exista uma matriz X diferente de 0, do tipo n por 1, que é uma matriz assim, né, na forma de coluna, magrinha, n por 1, tal que aí ele define aqui o polinômio característico, agora olhando para a matriz, que é a mesma coisa, né? A menos lambda i n, multiplicando a matriz X, dê como resposta a matriz nula. Aqui a gente coloca uma matriz coluna com n números e aqui a gente coloca uma matriz coluna com n zeros, né? E aqui vai ter uma matriz n por n, e aqui vai estar a matriz de identidade de ordem n e aqui um número.
Ora, isso ocorre se somente se lambda, ou perdão, A for igual, aqui é uma igualdade, eita, eu estou sem poder riscar, eu tirei a tablet, tá? A é igual a lambda vezes a matriz de identidade de ordem n. E ela não pode ser inversível, né? Não é inversível, e portanto, se somente se o determinante desse daqui é diferente de zero. Levando em conta, por quê? Bem, repito, porque aqui a gente está com isso daqui igual a zero, né? Igual a matriz nula. Então, levando em conta a definição 3 deste item, podemos concluir que lambda é valor próprio de A quando e somente quando lambda é raiz do polinômio característico de A. Ou seja, é tudo que a gente falou para T, agora falando da matriz que é a matriz do operador, tá? E aí, como a gente não pode trabalhar num espaço ou trabalhar no outro, quando a gente estiver trabalhando em T, a gente ignora a matriz. E quando a gente estiver trabalhando com a matriz, a gente ignora que aquilo ali é um operador e pensa do mesmo jeito, tanto para um quanto para o outro. Bem, se lambda é valor próprio de T, o número S, que é igual à dimensão daquele espaço vetorial, né, associado ao lambda, nos nossos exemplos anteriores, agora há pouco eu acabei de dizer, um espaço vetorial era o eixo Z, o outro era o plano XY. Então, quando era o eixo Z, você tinha dimensão 1. Quando é o plano XY, você tem dimensão 2. Então, essa tal dimensão chama-se multiplicidade geométrica de lambda. Então, o que é a multiplicidade geométrica de um alto valor? É a dimensão do espaço, do subespaço vetorial V de lambda, né? Então, a multiplicidade geométrica de um alto valor lambda é a dimensão do subespaço vetorial V de lambda, o subespaço vetorial associado a esse alto valor. Bem, reveja nos exemplos acima a multiplicidade geométrica dos valores próprios. Então, basta você olhar as dimensões. Eu acabei de citar, né, aquele exemplo que falamos há pouco, em que um era o eixo Z e o outro era o plano XY. Então, a multiplicidade geométrica do que era o eixo Z, que se eu não me engano é o 1, né? Vamos ver aqui. Esse aqui, o anterior. Quando você tem o alto valor 0, então você tem o eixo... o plano XY é o alto valor 1. E o 0 é o eixo Z. Então, aqui você tem que a multiplicidade geométrica do 0 é 1, e aqui você tem que a multiplicidade geométrica do 1 é 2. Porque o subespaço vetorial associado ao 1 é o plano XY, enquanto que o subespaço vetorial associado ao 0 é o eixo Z. Tá certo? Então, dimensão 1 e dimensão 2, respectivamente. Bem, assim a gente termina essa parte e vocês já têm aí a página 252 em diante. São poucos exercícios, né? Só 10. Página 252 para vocês fazerem exercícios. Já podem começar a se divertir novamente.